Olá, tudo bem? Jorge Santos falando aqui. E hoje eu queria conversar com você a respeito do sentimento. O sentimento na fé cristã. Como o sentimento ele pode atrapalhar você no seu desenvolvimento espiritual. Como o sentimento ele pode atrapalhar a sua fé. Como o sentimento ele pode atrapalhar a sua vida, o seu desenvolvimento familiar, conjugal, como ele pode atrapalhar o seu raciocínio. Porque o sentimento ele é uma força que foi desenvolvida em nós, naturalmente, faz parte do ser humano. A emoção faz parte do ser humano e ela está ligada à nossa alma, que está ligada à nossa mente. Só que o sentimento, ele é dominante. Ele é dominante e ele pode ser dominado. Então, o sentimento que nós temos, ele pode nos dominar, mas nós também podemos dominar ele. E vou usar um exemplo bíblico, porque tudo que eu falo aqui vai ter base bíblica, porque a Bíblia é a palavra de Deus que foi deixada a nós, é o nosso livro guia, é o nosso livro guia, é o guia para a nossa vida, a palavra de Deus. Se você se basear e seguir esse guia, você não vai sofrer. Você não vai se perder. Guarde isso. Deus falou para Josué assim: medita nela de dia e de noite. Não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. E será bem-sucedido em tudo que você fizer. Então é isso. Referente à palavra de Deus, a Bíblia, esse é o mandamento. Se nós estivermos meditando nela dia e noite, se nós não desviarmos dela nem para a direita e nem para a esquerda, tudo que nós fizermos vai dar certo. Tá certo? Então, existe um ocorrido, você pode conferir isso, está no livro de João, no Evangelho de João, você pode conferir. E outra coisa, tudo que você ouvir, seja onde for, seja de quem quer que seja, guarde esse conselho. Confira na Bíblia, confira na palavra, certo? Você ouviu na igreja uma palavra, alguém falando alguma coisa referente a Deus, referente à Bíblia, vá lá e confira. Confira. Você deve conferir, é um dever seu, para que você não venha a ser enganado, certo? Porque as pessoas falam, nós podemos falar do que vier na cabeça, ok? Então é muito importante você conferir. Então vai lá e confira, tá? No Evangelho de João, tá? Você conta lá o ocorrido ao qual Lázaro, muito amado pelo Senhor Jesus, ele faleceu. Lázaro faleceu, ele morreu. Então foram avisar ao Senhor Jesus que Lázaro havia morrido, o Senhor Jesus estava em outra cidade. Então Lázaro morreu. Quando o Senhor Jesus ficou sabendo que Lázaro morreu, logo ele foi lá, né, ver o sepulcro onde ele estava sepultado, e já havia 3 dias que ele estava morto. Então diz, você pode conferir, que quando o Senhor Jesus chegou diante do sepulcro, quando ele parou diante do sepulcro, ele chorou, ele começou a chorar. Então isso nos indica o quê? Nos indica o sentimento. Na hora em que o Senhor Jesus foi ali para fazer o milagre que ele sabia que ele ia fazer, o sentimento se manifestou, porque o sentimento faz parte do corpo humano. E ele começou a chorar. Então esse sentimento
iria atrapalhar ele. Só que o que ele teve que fazer? Se você analisar, a Bíblia diz que ele agitou-se no espírito. Quando ele agitou-se no espírito, ele cortou o sentimento. Ele teve que cortar o sentimento para o poder da fé agir. Entendeu? Então isso nos traz um exemplo de como hoje nós devemos proceder mediante os sentimentos. Toda a decisão que é tomada com o sentimento, você toma ela, na maioria das vezes, sem raciocinar, sem razão. Não é pela razão ou pelo raciocínio. Se você tomar ela pelo sentimento, depois que passar o sentimento, você poderá notar que você tomou uma decisão errada. Ou você tomou uma decisão desnecessária, porque foi tomada pelo sentimento. Então, cortar o sentimento é muito importante. E você deve identificar na hora que você tem que cortar o sentimento. E mais ainda, se for em um momento que você está para agir a fé, que em um momento que você vai depender da sua fé para fazer algo. Esse assunto aqui ele não diz respeito apenas a cristãos, mas a todo mundo, porque a fé está em todo mundo. Tudo o que fazemos exige fé. Tudo que fazemos exige fé. Pode observar, você acordou hoje bem cedo e saiu para trabalhar, não é mesmo? Eu pergunto, o que vai garantir que você, ao acordar, você vai chegar ao seu trabalho? O que vai garantir isso? Você não sai tranquilo, tendo a certeza de que você vai chegar ao seu trabalho? Essa certeza que você vai chegar ao seu trabalho, essa rotina que você tem, que você leva ela em paz, tranquilamente, tendo certeza que vai chegar ao seu trabalho, chama-se fé. Só que é uma fé natural. A fé ela se desenvolve em duas maneiras. A natural, que é essa que eu te expliquei, e a sobrenatural, que é a do exemplo do Senhor Jesus, que foi lá ressuscitar Lázaro. Mas não deixa de ser fé. Então, eu quero mostrar a você que o sentimento, se você não tiver cuidado, você toma decisões erradas na sua vida. E depois que passa o sentimento, porque ele passa, todo sentimento é momentâneo. Ele é momentâneo, ele passa. Então fica a razão, fica o raciocínio. E se você tomou uma decisão em cima de um sentimento, quando ele passar e você começar a raciocinar, infelizmente você poderá estar diante de uma situação a qual você pode se arrepender. Então, fica aqui o meu conselho de hoje, referente ao sentimento. Corte o sentimento. Nunca tome uma decisão mediante uma emoção, um sentimento. O Espírito Santo mesmo, você não conseguirá ser batizado com o Espírito Santo buscando ele com o sentimento humano. Aquele sentimento, sabe, meloso, de amor. Não, é um amor, sim. É uma entrega verdadeira, sim, mas tem que ser racional. Por que eu preciso do Espírito Santo? Por que eu preciso estar ligado a Deus? Você tem que estar com o seu raciocínio em execução. Você vai estar se relacionando ou quer se relacionar com alguém. Se você for tomar essa decisão pelo sentimento, você pode entrar num barco furado. Por quê? Porque o sentimento não vai deixar você analisar o que tem que ser analisado nessa pessoa. Porque a paixão, essa emoção, só vai
está dizendo a você que a deseja apenas, só quer ela apenas. Mas você não vai ver os detalhes. Quem é essa pessoa? Quem é? Será que ela é para você? E você só vai conseguir essa resposta se você usar o seu raciocínio para analisar. E se você identificar nessa pessoa algo que vai mostrar a você que ela não é para você, se você tiver com um sentimento mais forte do que sua razão, você não vai conseguir sair. Você não vai conseguir sair dela. Então, mesmo consciente, você vai estar preso como num laço. E para você conseguir sair, você tem que cortar o sentimento. Então eu vou te dar uma dica só se você estiver nessa situação. Eu não consigo, eu estou nessa situação. O que eu faço? Você deve se afastar. Você deve deixar de alimentar esse sentimento. Se afaste. Dê um jeito. É para a sua proteção e salvação. Se afaste. Se afastando do alimento do sentimento, dessa emoção, o seu raciocínio ficará mais forte, então você conseguirá cortar o sentimento. Certo? E assim vem também decisões no tocante a negócios, no tocante a uma série de coisas. Então fica aqui a minha dica de hoje, certo? Referente ao sentimento e às emoções. E uma outra coisa também, veja e reveja vídeos como esse. Você não pode ver apenas uma vez. Veja mais vezes, reveja mais vezes, porque quando você ouve uma palavra mais vezes, ela entra no seu psicológico. Ela cria paradigmas na sua mente. E se você ouve palavras positivas, alimentos positivos que te fortalece, então não vai sair da sua mente. Criará paradigmas que abrirão portas para você e ajudará você no seu desenvolvimento. Tá certo? Um abraço a todos e até mais.